Os jogadores de futebol são amplamente julgados por sua capacidade de marcar gols ou ganhar os pontos para sua equipe. Como meio-campista criativo, sua medida mais produtiva provavelmente será na forma de chances criadas ou assistências. O problema é que essas métricas dependem das ações de seus companheiros e não refletem necessariamente a qualidade do passe. Se o seu companheiro de equipe não finalizar, nenhuma chance é criada. Se o companheiro de equipe não marcar, nenhuma assistência é adicionada. Também fica claro que nem todos os principais passes criam a mesma qualidade para uma possível oportunidade de marcar. Um passe para a área, para o atacante, tem mais probabilidade de levar a um gol do que um passe curto fora da área, onde o receptor chuta de longe. Então, como são avaliados melhor os jogadores por sua capacidade de criar essas oportunidades de gol? Podemos usar uma metodologia para calcular as assistências esperadas, que poderemos ver representadas como o XA. Como é sabido, uma assistência é o passe final que leva um companheiro de equipe a marcar. Entretanto, esse jogador depende do passe que foi dado pelo seu atacante. Um jogador poderia fazer 6 bons passes e não ver nenhum deles serem convertidos em um chute pelo seu companheiro de equipe. Por outro lado, um segundo jogador poderá fazer um passe lateral para fora da grande área e ser recompensado por criar uma grande oportunidade de gol. É importante frisar que o modelo não depende de que um chute dado a partir desse passe termine ou não em uma finalização. Nesta ilustração, o passe dado pelo jogador no ponto inicial teve um valor de assistência esperado de 31%, que significa que, em média, 1 a cada 3 passes como este terminará como uma assistência. Historicamente, não podemos creditar ao jogador do ponto inicial como uma chance criada, porque Luís Soares pôde não finalizar nessa condição, mas poderemos creditá-lo usando o modelo de assistências esperadas. O modelo de assistências esperadas foi construído com a execução de centenas de milhares de passes relativos a dados históricos de um provedor de dados e incorpora uma série de variáveis que afetam a probabilidade de um determinado passe ser convertido em assistência, sendo os mais importantes o tipo de passe, o padrão de um jogo, por exemplo, o jogo está em movimento, foi por escanteio, foi por uma finalização de tiro livre, foi um lançamento lateral, localização de onde o passe é recebido, local de onde o passe é feito, distância do passe. O padrão de jogo e o tipo de passe são particularmente importantes para a probabilidade de um passe se tornar uma assistência. Por isso, existem submodelos para as diferentes interações entre essas variáveis.
Dois dos jogadores mais criativos da temporada 19-20 da Premier League foram os laterais que conquistaram o título com o Liverpool. Apenas Kevin De Bruyne do Manchester City registrou mais assistências do que Alexander-Arnold e Andy Robertson. Então, como as assistências esperadas podem nos ajudar a distinguir entre seus resultados? Se compararmos a criatividade dos laterais em jogo, verificamos que ambos criaram 41 oportunidades de assistências. Apesar de estar atrás de seu companheiro de equipe em assistências totais, o lateral esquerdo Robertson, na verdade, superou seu companheiro de equipe em assistências em jogo. Embora essas métricas tradicionais possam nos dar uma visão de sua criatividade, com o XA, agora podemos medir a qualidade dos seus passes. Ambos os jogadores criaram o mesmo número de chances, mas Alexander-Arnold fez passes com maior probabilidade de resultar em assistência, completando passes que deveriam resultar em mais de 5 assistências, em comparação com quase 5 para Robertson. Além de podermos avaliar a qualidade dos seus passes, também podemos entender seus desempenhos em relação à expectativa. Apesar de ter o maior valor de XA de jogo, Alexander-Arnold, na verdade, registrou menos assistências de jogo do que seu companheiro de equipe Robertson. Você pode ver que Alexander-Arnold teve um desempenho inferior enquanto Robertson o superou. As métricas avançadas estão a cada dia mais presentes no futebol e são faladas quase tão abertamente pelos jogadores e treinadores europeus quanto por especialistas em grandes emissoras de TV da Europa. O mesmo vale para as assistências esperadas, uma métrica intuitiva e aplicável. Um diretor esportivo de uma equipe da Premier League mencionou sobre como eles usaram o XA para contratar o seu melhor jogador nas últimas temporadas. Embora o seu número de assistências não fosse tão substancial quanto ele jogava na segunda divisão da Espanha, os seus analistas usaram as assistências esperadas como uma das métricas para reconhecer a criatividade do jogador. Outro jogador que usa as métricas, Jack Grealish, hoje no Manchester City, certa vez falou sobre como ele usa o seu total de assistências esperadas, para se comparar a outros jogadores em sua posição, como seu companheiro de equipe Kevin De Bruyne, sendo uma referência particular. As assistências esperadas nos permitem avaliar as contribuições dos jogadores criativos de uma forma que as métricas tradicionais não podem medir efetivamente. É o passo decisivo para fornecer uma estrutura mais profunda que valorize a criatividade de todos os passes, não apenas daqueles que terminam em um chute ou em um gol.